Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 21 de março de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Tem Godô amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Liga do México. Mas antes, sigo de Clash Bet. E como sempre aí, uma segunda-feira com a grade de pouquíssimas opções para os jogos, mas vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos para os jogos entre Mozatla versus a equipe do Clube León. Bom, esse jogo tem início às 0 horas. Na classificação, a equipe do León é o sétimo colocado em 10 jogos disputados, em 15 pontos conquistados, 9 gols marcados, 10 gols sofridos. Claro que a regra era para falar primeiro o time mandante, que vem na 18ª colocação, o Mozatlan, em 9 jogos disputados com 7 pontos conquistados, 10 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Mozatlan é uma equipe que vem atualmente na 10ª colocação, com 4 jogos disputados com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 5 gols marcados, 3 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do León é uma equipe que vem na 8ª colocação, em 4 jogos disputados com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, nos últimos 6 jogos saiu mais que 2.5 gol, e 9 de 10 saiu ambos marca, em 6 de 8 saiu mais que 4.5 cartões, e nos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 10 confrontos, a equipe do Mozatla sofreu gols. A equipe do León, em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Mozatlan FC vem de 4 jogos sem saber o que é vitórias. Nos últimos 7 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. O Clube León é uma equipe que vem a 3 jogos sem vitórias. A 3 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 menos que 5 cartões. O último confronto foi 3-0 para o León. Para essa partida, vejo um leve favoritismo para a equipe visitante. Tanto é que vamos acreditar aí numa grande possibilidade no fora com empate ou jogo para mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos para a primeira divisão do Chile, o jogo do União Espanhola versus a equipe do Nublense, o início às 20h30. A equipe do União Espanhola é uma equipe que vem na 9ª colocação em 5 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Enfrenta a equipe da Nublense, que vem na 2ª colocação em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol e nos últimos 5 saiu ambas as equipes marcam para ambas as equipes. A equipe do União sofreu gol nos últimos 5 jogos e a Nublense sofreu gol nos últimos 14 jogos. Em duelos individuais, a equipe do União Espanhola, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida e foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu mais que 10.5 escanteio e nos últimos 7 mais que 4.5 cartões. A Nublense, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 6-1 para a equipe da Nublense, ou seja, é início de temporada, mas a equipe da Nublense está muito bem aí na 2ª colocação, lutando pela primeira colocação com o Cobressal. Então, para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1.5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para a Copa da Liga Profissional da Argentina, o jogo do Defensa e Justiça versus Arsenal de Sarandí, com início às 19h15. Na classificação,
a equipe do Defensa, em 6 jogos disputados, é o quarto colocado, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 13 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Arsenal de Sarandi, que vem no grupo B, 11º colocado em 6 jogos disputados, com apenas 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Arsenal de Sarandi vem a 3 jogos sem derrotas e a 3 jogos sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do Defensa vem de 4 vitórias consecutivas a 5 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambas as equipes marcam mais de 2,5 gols e também foi a primeira equipe a marcar gols. O Arsenal de Sarandi vem a 4 jogos sem saber o que é vitórias. Em 5 dos últimos 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5, mais que 10,5 escanteio. O último confronto foi 0-0. É um duelo bastante equilibrado, mas vejo um leve favoritismo para a equipe do Defensa. Então, para essa partida, vamos estar acreditando em 2 boas possibilidades. A primeira seria o Casa com empate anula e a segunda, mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 Casa. Continuando, vamos para o Campeonato Carioca, um clássico entre Botafogo versus Fluminense. O início às 20 horas, é mata-mata. A equipe do Botafogo joga em casa e nos últimos confrontos entre eles, já que não tem classificação, é jogo mata-mata. Ambas as equipes, em 6 dos últimos 7 confrontos, saiu menos que 3 gols para essas equipes. O Botafogo sofreu gol nos últimos 6 confrontos. O Fluminense vem de 3 vitórias a 9 jogos sem derrotas diante do Botafogo. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, a equipe do Fogão, nos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5, saiu ambos marca. Nos últimos 10, saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7, mais que 10,5 escanteio. O Flu, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto, 2-1 para o Fluminense. E essa última derrota aí do Botafogo custou a permanência do ex-técnico, que infelizmente foi demitido por ter perdido um clássico. Mas a equipe do Fluminense estava aí a vários jogos de invencibilidade, uma sequência muito extensa, conseguiu vencer a equipe do Olímpia em casa com o apoio da sua torcida, 3-1, mas chegou no estádio do Olímpia, não jogou nada. O Abel, em minha opinião, fez algumas mudanças técnicas equivocadas e erradas. Não deveria ter atuado da forma que atuou a equipe do Fluminense. Acredito que fez muita gente aí pegar aquele velho head, quem acreditaram no Fluminense. É uma equipe que não atacou a equipe do Olímpia. Teve aquela chance, o primeiro gol, mas o juizão anulou. Teve outras oportunidades e não soube aproveitar e abrir o marcador. Infelizmente, o Olímpia conseguiu fazer o seu segundo gol com Paiva e, consequentemente, ficou com a última vaga da Libertadores. Vida que segue, Fluminense não conseguiu. É uma equipe que oscilou bastante naquela partida, não adiantou nada. A sequência de invencibilidade só foi fogo de palha. Para essa partida, o Botafogo vem mais motivado, já que a equipe do Fluminense vem aí com a eliminação. Tem que jogar para cima para tentar afastar a crise. Para essa partida, vamos estar optando pelo mais de 1,5 gol ou vitória da equipe do Fogão com empate ao intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para os nossos últimos 2 prognósticos do Uruguai, primeira divisão. O jogo do Boston River versus a equipe do Defensor Sport, com início às 19 horas. A equipe do Boston é o terceiro colocado em 5 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Lembrando que é início de temporada. A equipe do Defensor vem na 15ª colocação, em 5 jogos disputados, com apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 2 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, aliás, nos últimos 5, ambas as equipes sofreram gols. Também saiu ambas as equipes marcam e menos que 11 escanteios. Em 8 de 9, saiu mais que 4,5 cartões. Em duelos individuais, a equipe do Boston vem de 3 vitórias consecutivas e o Defensor vem a 3 jogos sem vitórias. O último confronto foi 2-1 para o Boston River.
Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1.5 gol ou num leve favoritismo aí para o casa com empate, mas ficamos apenas no mais de 1.5 gol, probabilidade 2-1 casa. Casa favorito com certeza. Montevidéu versus a equipe do Danúbio, o início às 9h15. A equipe da casa vem na 14ª colocação e 5 jogos disputados com apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Danúbio, que vem na 4ª colocação e 5 jogos disputados com 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Danúbio sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Montevidéu vem aí a 3 jogos sofrendo gol. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 4.5 cartões, e o Danúbio em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 4.5 cartões, em 6 de 7 menos que 3 gols na partida. O último confronto foi 4-0 para o Montevidéu. Para essa partida vamos estar optando pelo jogo de mais de 1.5 gol ou num leve favoritismo para um fora com empate a um intervalo, probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, chegando no fim dos nossos prognósticos. Se chegou até esse momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilha o máximo que você puder. Lembrando, amanhã é dia de mata-mata da Copa do Nordeste. Os times que se classificaram vão atuar amanhã. Então é isso, tropa. Espero que tenha gostado. Partiu o bilhete pronto. Bom, tropa, chegando aqui no nosso único e bilhete pronto para esta seguidor de ClashBet, vamos estar optando aí por uma tripla muito bem elaborada, uma tripla de over goals, que é mais de 1.5 gol no jogo do Fluminense versus Botafogo, mais de 1.5 gol no Danúbio versus a equipe do Montevidéu, do Uruguai, e mais de 1.5 gol no jogo do Boston River versus Defensor, um odd de 2.39, fizemos uma simulação com 100, dando retornos potenciais de 240. A princípio é o nosso bilhete pronto green da tropa ClashBet. Então é isso, partiu tropa.